Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso comentário sobre a carta aos Hebreus. De longe, né? Uma das minhas favoritas da Bíblia, essa carta maravilhosa que enche o coração da gente de fé, que traz verdades essenciais para a nossa vida, para a nossa fé. Sensacional. E por isso tive essa vontade, né, esse desejo de comentar, de fazer esse comentário dessa carta inteira. Então sejam bem-vindos todos que se interessaram. Em primeiro lugar, né, dizem os estudiosos, por muitos anos, por muitos séculos, foi tratada como uma carta de Paulo. Mas dizem os estudiosos e os exegetas que não é uma carta de Paulo. Por quê? Porque o vocabulário usado nessa carta, muitas das palavras usadas não são as palavras usadas em outras cartas de Paulo, né? O vocabulário é diferente. Também porque não traz a saudação inicial, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, enfim, que sempre tem nas cartas dele, nessa carta não aparece. E por essas questões, né, os estudiosos exegetas dizem que não se trata de uma carta de Paulo, não é uma carta de Paulo. Então dizem que provavelmente não foi São Paulo quem escreveu, mas que deve ter sido algum discípulo de São Paulo, alguém que aprendeu com São Paulo, porque a ideia, o cerne, a maneira de entender o mistério cristão que está presente nessa carta é a maneira que Paulo entendia, dizem, né? A teologia, a maneira de enxergar o mistério é a de Paulo. Então, provavelmente tem-se como um discípulo de São Paulo, alguém que aprendeu com São Paulo, que escreveu essa carta. Para nós isso não muda nada, né? Antes, mais do que fazer um entendimento científico da Bíblia, dessa carta, né? Por científico entende-se usar de todas as ferramentas de interpretação de texto, de hermenêutica, de destrinchar o texto para encontrar fundamentos teóricos. Não é isso que a gente vai fazer nesse comentário. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então, veja bem, não só de pão. Jesus compara a Bíblia ao pão, ao alimento. Então, a Bíblia é alimento. Ela não é um texto para ser analisado como um livro de filosofia, como literatura, né, e fazer leitura crítica e fazer, enfim, não. A Bíblia é alimento. A Bíblia é comida, né, como diz o professor Olavo de Carvalho. Então, a Bíblia é alimento, é comida. Do mesmo jeito que um homem que não se alimenta fica fraco e quando come se sente forte, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é para que a gente, alimentando-se dela, fique forte, se robusteça. É para isso que serve a Bíblia, né? Não é para gerar nem alongar discussões teológicas. Lógico que isso tudo é bom, existe e é importante, até para que a compreensão seja cada vez maior, né, das verdades do texto, mas acima de tudo, a Bíblia é alimento, né? Eu ouso dizer que a Bíblia foi feita não para ser estudada, mas principalmente para ser rezada, né? Porque é na oração que a gente se alimenta de Deus. Então eu imagino que eu penso, né, que muito mais do que compreender teorias
e fazer críticas, não críticas no sentido de ofender, mas críticas no sentido de fazer análise crítica. É mais do que analisar a Bíblia, mais do que analisar o texto sagrado. A gente precisa, ainda mais nos dias de hoje, de rezar com o texto sagrado, né? Muito mais do que fazer, do que nos tornarmos teólogos, nós precisamos fazer leitura orante, lexio divina, mais do que hermenêutica, mais do que interpretação. E a interpretação que nós fazemos, o estudo que nós fazemos deve servir a lexio divina e não o contrário. Bom, dito isso, vamos entrar então na carta propriamente dita, né? Antes de começar no primeiro versículo do primeiro capítulo, já fazer alguns comentários, pontuar algumas coisas necessárias. Dizem os estudiosos que essa carta, ela não se trata de uma carta, porque, como eu disse anteriormente, falta o endereçamento, o remetente, né, a saudação. Então, ela já começa direto no assunto, né? Ela não começa eu, Paulo, aos irmãos da comunidade tal, ou eu, fulano, aos irmãos da comunidade tal, não. Ela já começa direto no discurso, no assunto. Então, diz-se que se trata de uma homilia. É uma homilia que foi escrita não só, mas em especial para o povo hebreu. Quem é o povo hebreu? O povo hebreu é aquele que vem da antiga aliança. Então, eles já tinham tido contato com o Deus verdadeiro, com Yahvé, com o Senhor, né? Que apareceu a Moisés no deserto e tudo mais, na sarça. Eles já tinham tido contato com o Deus verdadeiro, com o Criador, diferente dos outros povos. Então, quando é diferente, por exemplo, de você pregar para os pagãos, para os gentios. Por exemplo, Paulo pregando para os coríntios, para os gálatas, enfim. Ele, quando anunciava o evangelho, aquelas pessoas, como não tinham tido nenhuma experiência anterior com o Deus verdadeiro, eles, de certa forma, eles recebiam o evangelho sem nenhum preconceito. É diferente do povo que já tinha recebido a antiga aliança. Porque o povo que já tinha recebido a antiga aliança nos 10 mandamentos, que já tinha tido contato com o Deus verdadeiro, né, que eram os judeus, os hebreus, esse povo que já tinha caminhado no deserto, que tinha as histórias dos antepassados deles, que eram descendentes de Abraão e tudo mais, que foi para Abraão que foi dada a aliança, né? Que Deus com quem Deus fez uma aliança. Então, para esse povo que já tinha tido contato com o Deus verdadeiro, eles tinham, sim, eles esperavam o Messias, mas era diferente você esperar um Messias do que vir o próprio Deus se fazer homem, né? Então, quando eles recebiam o evangelho, eles tinham dificuldade em entender que aquele Deus que não permitia que se fosse feita uma imagem dele no Antigo Testamento, né? Porque quem fazia imagem no Antigo Testamento eram somente os pagãos, porque eles adoravam ídolos. Esse povo tinha dificuldade de entender que o Deus invisível, o Deus que está acima de todas as coisas, pudesse ter se feito homem. E um homem, então, de origem humilde, como foi Jesus, né? Não só pela origem humilde, mas a própria ideia de um Deus se fazer homem, para eles não era, né? Eles esperavam sim o Messias. Mas uma coisa era você ser o Messias, outra coisa era você se proclamar filho de Deus, né? Então esse povo, como já tinha a antiga aliança, como já tinham recebido a antiga aliança e seguiam aquela aliança e tinham sua cabeça, sua mente formada pelo pensamento daquela antiga aliança, eles tinham dificuldade em entender e aceitar o evangelho, o que por parte dos pagãos já não acontecia. Por parte dos pagãos, o que acontecia era que muitos não aceitavam o evangelho porque ou não queriam, ou porque, sei lá, eram filósofos, ou sei lá, enfim, é como diz Paulo, né? Os gregos buscam sabedoria, os judeus sinais, mas nós pregamos Cristo crucificado.
Então, não, os pagãos que não aceitavam o evangelho não era por, vamos dizer assim, por um certo preconceito, por apego a uma antiga aliança, porque eles não tinham aliança nenhuma. Só quem tinha já uma aliança prévia com o Deus verdadeiro era o povo hebreu. E é por isso que essa carta insiste tanto em Cristo como o sumo sacerdote. Porque na lei que o povo hebreu já tinha antigamente, né, dos 10 mandamentos, do que foi tudo instituído ali no Pentateuco, eles tinham um culto deles, que consistia em oferecer sacrifícios, que consistia em uma vez por ano o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, oferecer incenso, enfim. E ao longo dessa carta aos Hebreus, a gente nota, né, a gente vai notar, e você que já leu, você sabe que ele vai apresentando, né, o autor, quem escreve, vai apresentando Cristo como cada uma dessas situações. Cristo é o sacrifício perfeito, Cristo é o próprio templo, Cristo é o sumo sacerdote. Então, é sempre para tentar mostrar para esse povo que já tinha contato com o Deus verdadeiro na antiga aliança, que esse Deus verdadeiro, tudo que ele tinha feito antes, era uma preparação para o que estava vindo agora, para Cristo. Não era uma coisa para a qual é perfeita. Os sacrifícios antigos que o Deus tinha instituído nos tempos antigos eram para preparar o coração do povo para receber o verdadeiro sacrifício que era Jesus, e não para se apegar aos sacrifícios antigos e renegar o verdadeiro sacrifício que é Jesus quando ele viesse. Então, esse é o dilema principal da carta. Não só isso também. Né, lá pelo capítulo, não sei, mas lá pelo meio da carta, ele começa também a se referir àqueles que já são cristãos, né? Então ele primeiro prega, mostrando para os cristãos vindos, para os cristãos que eram hebreus, ele vai mostrando para esses cristãos hebreus que Jesus é o verdadeiro sacrifício, Jesus é o verdadeiro templo, Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, e Jesus não é um anjo, não é uma criatura de Deus, mas ele é o próprio Criador. Por isso que o sacrifício que ele fez é perfeito, não precisa vir alguém e fazer de novo, porque o sacrifício dele é perfeito. Ele mostra isso para os cristãos hebreus, e também lá para o meio da carta ele começa a fazer uma exortação àqueles cristãos desanimados. Ele faz um apelo à perseverança, porque aquela comunidade, ao que se tem ideia, né, parece naquela época que os cristãos estavam correndo um grande risco de abandonar a fé, né, um perigo muito grande de apostasia. Então pode-se ver também que essa é uma das preocupações principais dessa carta, o perigo da apostasia, o perigo de perder a fé, de abandonar a fé por entender o evangelho de uma maneira diferente daquela que ele verdadeiramente é. Por exemplo, no final se toca muito na questão da fé e na questão da esperança no mundo que há de vir, ou seja, no céu. Não a esperança somente nesse mundo, mas a esperança no céu. Essa carta, né, ela foi escrita em um tempo de perseguição, onde pessoas abandonavam a fé, muitas vezes por coisas terrenas. Por quê? Por amor, por apego à morada terrena, às coisas aqui dessa terra, né? Aos confortos, à vida, enfim, por apego às coisas dessa terra, né? Eu li numa fonte que essa carta foi escrita entre duas revoltas judaicas, né? A revolta de 64, do ano 64 depois de Cristo, e a revolta do ano 135 depois de Cristo, do primeiro e segundo século, ali no comecinho do cristianismo. Nesses 2 anos, 64 e 135, houveram 2 revoltas judaicas. E qual que eram essas revoltas judaicas? Existiam, vamos dizer assim, partidos entre os judeus que queriam sair do domínio
dos opressores, né? Do Império Romano, enfim, que queriam sair do domínio dos opressores e queriam instaurar o reino de Deus na terra, né? Ou seja, eles queriam o repouso que Deus reservou para nós somente no céu, já aqui nessa terra. Tanto é que aí pelo capítulo 3 ou 4, não me engano, quando a gente chegar lá a gente vai ver, o autor fala, né, nós podemos entrar no repouso de Deus, mas é no repouso de Deus, e o repouso de Deus não é nessa terra. O repouso de Deus é mais além, é o céu, é a Jerusalém celeste. Então, também para tirar do meio dos cristãos esse tipo de pensamento. Não é próprio do cristão pegar em armas para querer construir o reino de Deus na terra. Porque o cristão, aquele que está verdadeiramente inspirado pelo Espírito de Cristo, ele sabe que aquilo que Jesus disse é verdade. Jesus disse, meu reino não é dessa terra, né? Eu vou até meu Pai, eu vou preparar para vocês uma morada e eu vou voltar e buscar vocês para levar vocês para lá. Eu não vou voltar para ficar aqui com vocês. Eu vou voltar, buscar vocês e levar vocês para lá, né? Se eu não me engano, em João capítulo 14 diz isso. Então, também foi para combater esse tipo de pensamento que foi escrita essa carta. Para combater esse tipo de pensamento de que o reino de Deus é para ser instaurado nessa terra, de que o repouso que Deus nos preparou é um repouso aqui nessa terra. Não. Essa carta, essa homilia aos Hebreus deixa claro que o cristão, a vida do cristão é um êxodo rumo à verdadeira pátria. Assim como Deus chamou Abraão e disse a Abraão, vai e caminha para uma terra que eu vou te mostrar, esse é o dilema do cristão. É caminhar para uma terra que ele ainda não vê, porque não está aqui nesse mundo. Mas é uma terra que Deus vai nos mostrar. Vai nos mostrar quando? Quando nós morrermos. Ou quando ele vier, caso estejamos vivos quando ele vier. Né? É um êxodo. Este mundo é o nosso Egito e nós estamos num caminho de libertação, passando pelo deserto desse mundo para alcançar a terra prometida, que não é uma terra prometida, não é um país, não é um pedaço de terra material neste mundo que nós vivemos, mas é o céu, é a pátria verdadeira, é a verdadeira pátria, é uma pátria melhor, como diz a própria carta aos Hebreus lá pelo capítulo 11, mais ou menos, não me recordo bem. É uma pátria melhor. A pátria a qual os profetas verdadeiramente ansiavam. É uma pátria melhor do que qualquer pátria nessa terra. Então, tendo isso em mente, né, que essa carta é endereçada aos cristãos hebreus vindos da antiga aliança, então o autor da carta mostra nessa homilia que Cristo é o cumprimento da antiga aliança. Ele não nega a antiga aliança, mas a antiga aliança não vale nada sem Cristo. Ela era apenas uma pedagogia de Deus para preparar o coração do povo para receber a verdadeira aliança, o verdadeiro testamento, que é aquele que vem pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo na cruz, pelo sacrifício de Cristo. E também é um apelo, uma exortação à perseverança a todos aqueles que estão em perigo de abandonar a fé por apego a coisas terrenas, por medo ou sofrimentos em perseguições e quererem buscar repouso nessa vida, nessa terra. E aqueles que querem, através da força, através da revolta, através até mesmo de guerras e de lutas, trazer o reino de Deus para essa terra. Esse tipo de pensamento é condenado pela Bíblia, condenado por Deus. O reino de Deus não é deste mundo. Meu reino não é desse mundo, disse Jesus para Pilatos. Meu reino não é desse mundo. Farei novos céus e nova terra. Esses novos céus e nova terra, do qual ele diz que fará, são a pátria melhor a qual nós cristãos devemos aspirar. Não há como, não tem como
né? Se o reino de Deus é reino de Deus, nós não podemos construir ele. Como que nós vamos construir o reino de Deus se é o reino de Deus? Somente ele pode construir. E ele, como diz em João capítulo 14, partiu para o Pai e está preparando para nós, na casa do Pai, que tem muitas moradas, um lugar. E é lá que ele está construindo esse reino. Não é aqui, é lá. Então, é isso. Essa é a introdução da carta aos Hebreus. É isso que nós precisamos ter em mente antes de qualquer coisa, né? Uma pequena introdução para ficar mais fácil da gente entender a teologia, a mística, o conteúdo dessa carta, né? O entendimento que o autor teve do mistério cristão e que a igreja canonizou como livro sagrado, como livro inspirado por Deus, seja de Paulo ou não seja de Paulo. A igreja, através do verdadeiro magistério, aceitou e carimbou o selo de autenticidade. Essa carta foi inspirada pelo Espírito Santo. Tudo que está aqui é alimento para a alma, é verdade eterna. Então, tendo isso em mente, através dessa breve introdução, né, que a gente parta agora para essa jornada de adentrar nessa exposição do mistério cristão que é feita nessa carta, e que isso, muito mais do que encher o nosso intelecto, seja para nós um preencher da nossa alma, né? um alimento que nos robusteça, que nos dê nutriente, que nos torne fortes na fé. Na Bíblia, edição Ave Maria, né? Na edição de estudos da Bíblia Ave Maria, no final da introdução à carta aos Hebreus, diz assim, né? A carta aos Hebreus dirige-se a cristãos desorientados e ameaçados de desânimo, que é muito o que se vê hoje, né? Que eu imagino que é muito o que se vê hoje, na igreja, enfim, no mundo. Cristãos desorientados e ameaçados de desânimo, né? Então diz assim: a carta aos Hebreus dirige-se a cristãos desorientados e ameaçados de desânimo. Ela aponta para o verdadeiro remédio para esse tipo de mal. Então, qual que é o verdadeiro remédio para os cristãos desanimados? Qual é o verdadeiro remédio para os cristãos desorientados, para aqueles que estão em perigo de abandonar a fé? Qual é o verdadeiro remédio? E aí diz assim: não vagas exortações moralizantes, mas pelo contrário, um sério esforço de aprofundamento na fé em Cristo. Ou seja, mergulhar em Jesus, né? Mergulhar em Cristo, aderir a Jesus. Não é querer entender as coisas, não é querer ser perfeito em todas as regras, não. É um sério esforço de aprofundamento na fé, na adesão a Cristo. É seguir Cristo de verdade, de coração. É entender que aquilo que ele disse, está dito, é verdade, e nós temos que nos conformar à palavra dele. Nós temos que segui-lo. Ele é o nosso Senhor. E o que ele fez por nós, o sacrifício que ele ofereceu é perfeito, é eterno, é perene. Só ele é a nossa salvação. Então, que sirva para isso essa nossa série de comentários à carta aos Hebreus. Que sirva para que seja um esforço sério de aprofundamento na fé em Cristo, né? Que nós nos aprofundemos na fé, ou seja, no seguimento de Cristo. É isso. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. E animados, vamos adentrar nessa jornada maravilhosa que é a carta aos Hebreus. Deus abençoe a todos. Até a próxima.